Conectadas e conectados, muito boa tarde, mais uma sexta-feira, véspera de fim de semana, que delícia, eu morro de saudades. Já falei, eu vivo falando aqui pra Roberta, vamos dar um jeito desse programa ser diário pra você me aturar todos os dias. Aí ela faz assim, mas sem eu perceber, ela é muito discreta, sabe? A Nani também tá ali, Fábio Bolsas também tá ali, beijo para os três, né? Olha isso aqui que a Karen Marino mandou hoje. Uma delicadeza. É engraçado, às vezes ela manda e eu falo assim, ela não é minha amiga, ela não me conhece, porque eu sou tão delicada, né? Sou uma flor, né? Um orvalho caindo nas plantinhas de manhã. Ó, a loja dela, Rua Quintana, 735, na Travessa da Berrini, aqui em São Paulo. O telefone é 29250306, mas ela manda para todo o Brasil. Então você de fora, ligue para o 011 29250306. E está aparecendo aí no GC o site da Karen, né? Olha que coisa mais linda do planeta. Falando em coisa mais linda, obrigada, Fernando Tuma, muito obrigada. Vocês viram a nova vinheta da Duma, né? Coaching e Treinamentos in Company. Se você não souber o que é, ou quiser até conhecer o que é coaching, como é que pode ser desenhado um treinamento na sua empresa, telefona pra gente, manda um e-mail que você vai ser muito bem atendido. Continuando com o nosso minuto de coaching, antes de mostrar o nosso belíssimo convidado que está aqui, que eu acabei de lembrar que eu o conheço há 20 anos, mas enfim, foi muito legal. Minuto de coaching. Hoje o Sullivan França, o presidente da Sociedade Latino-Americana de Coaching, vai falar sobre o que é Leader Coaching. Se liga aí. O nosso tema dessa semana é um polêmico tema. E por que eu digo um polêmico tema? Porque ele está centrado em liderança. Então nós vamos falar agora sobre o Leader Coach. Já falamos sobre o Life Coaching em outras semanas, já falamos sobre o Executive Coaching. E agora vamos falar sobre o Líder. Muita gente faz confusão porque quando entende a filosofia do coaching, que é justamente fazer perguntas, indagar e questionar as pessoas para que elas entrem em processos de reflexão e a partir daí planeje ações para o alcance de suas metas ou de seus objetivos específicos, muitas pessoas pensam que o Leader Coach é aquele sujeito que, adotando a postura de líder, ou sendo o líder de uma equipe em si, ele vai simplesmente só fazer perguntas, o que é um grande equívoco. O Leader Coach, assim como muito é chamado, eu particularmente gosto de chamar de Gestor Coach, é justamente o profissional que vai saber dividir o que é ser gestor e o que é ser coach. O gestor é aquele cara que olha para metas, olha para políticas, olha para procedimentos da organização e ele não pode abrir mão disso. E o coach é aquele que olha para o potencial, é aquele que olha para o talento, é aquele que olha para a maximização de performance dos seus colaboradores. Então hoje, esse termo tão utilizado que é o Leader Coach e que eu particularmente gosto de chamar de Gestor Coach, é aquele líder que com maestria sabe dosar o que é ser gestor e o que é ser coach. Ser gestor na hora que tem que ser e ser coach na hora que ele tem que ser. Essa é a grande diferença do Leader Coach. Como eu disse, eu particularmente gosto de chamar o Gestor Coach. E você está convidado a conhecer. Este é mais um dos nossos programas, o Leader Coach. Entender a diferença? O Leader Coach, ele assume uma postura, ele liga o interruptor onde ele é líder. Então ali ele vai tratar do desenvolvimento de pessoas dentro da empresa, da organização. E o chefe é o chefe. Então não dá para você ficar também apoiando o desenvolvimento de pessoas e não ligar para normas, procedimentos da empresa. Existem regras na empresa. Então, fazendo o curso de líder, você sabe como equalizar esse interruptor. Muito interessante. Sully vai estar aqui em breve. Vamos falar do nosso convidado. O nosso convidado fez economia, fez relações internacionais e hoje ele é empresário. E o nome dele é Daniel Veneziani. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thalia. Prazer em vê-la depois de tantos anos. Nossa, né? gente, revê-la. Nós somos que nem vinho, né? Pois é, ficamos quanto mais velhos. envelhecemos. Nem parece que você tem 25. Quase isso. Daniel, eu nem quis falar para eles o que você está fazendo, porque eu achei que você tem que falar, porque é super inovador. Conta um pouco do que você está fazendo e depois como é que você chegou nesse patamar. Tá, vamos lá.
Bom, primeiro, hoje o que a gente criou aqui no mercado brasileiro? Uma empresa de eventos especializada em cassinos. Tá? Então, como é que funciona isso? É um cassino real que a gente leva para tudo quanto é tipo de festa, desde casamentos, formaturas, aniversários, bodas, chabares, enfim. E nós montamos um cassino real dentro de qualquer festa. Você leva tudo? Todos os equipamentos, croupiers, prêmios, a gente tem toda a estrutura, iluminação, todos os artigos de jogos profissionais. Então a gente realmente monta um cassino real dentro de qualquer espaço, entendeu? Disponível. Eu entrei no site de vocês e eu achei que Cassino Experience fosse nós irmos até experienciar. E é totalmente o contrário. Eu nunca vi isso. Existe em algum lugar esse negócio? Então, na verdade, essa ideia surgiu de um casamento que eu estive nos Estados Unidos. Então, eu fui até um casamento, eu vi que eles contrataram um cassino para entreter essa festa e eu vi assim, o tanto que as pessoas se divertiram. Assim, o arraso que foi desse casamento. Eu falei, poxa, quantas festas que eu vou no Brasil e que a gente realmente tudo quanto é tipo de festa e que não tem opções de entretenimento. Só fica dançando e bebendo, dançando pois e bebendo. A gente estudou o mercado e percebeu que em quase 100% dos eventos e festas aqui, a única opção de entretenimento é música e dança. E muitos dos convidados não querem ou não conseguem dançar a noite inteira. Então chega uma hora que a pessoa senta na mesa, volta lá para a sua turminha, se ela conhece algumas pessoas, ótimo, mas muitas pessoas não conhecem todo mundo, não está tão entrosado na festa, e depois de um tempo acaba, entendeu, enchendo a paciência e ir embora, entendeu? E tem número de pessoas, por exemplo, qual é o mínimo de pessoas para eu contratar vocês? Por exemplo? A gente faz festas de 10 pessoas como de 1.500 pessoas. Nossa, cara. Depende muito. A gente tem um número de mesas muito grandes, umas opções de jogos muito grandes. Então a gente atende desde eventos pequenos, lançamentos, por exemplo, de empreendimentos que eles nos contratam para fazer um open house só com os moradores, até formaturas de 2.000, 3.000 pessoas. Quando eu mudar de casa, eu vou chamar vocês. Vai ser um prazer, a gente vai... O que vocês levam? Vamos supor, eu tenho uma festa para 100 pessoas daqui a um mês. Aí, quando você mostra o portfólio, você leva o quê? Que gadgets vocês levam para lá? Que jogos vocês levam? Bom, nosso artigo, nossos equipamentos, realmente, chefes são as mesas, né? Então, as mesas... a gente trabalha, as mais comuns são a roleta, o blackjack, o poker, o craps, o baccarat e o cassino hold'em. São essas 6 modalidades as mais populares de Las Vegas, né? Então a gente procura trabalhar com essas daí que são... Aquela dos 3 minutos. Tem umas slot machines também. Caça-níquel. Isso, as famosas caça-níqueis aqui no Brasil. Tudo bem? Pois é. A gente possui essas máquinas também, só que ainda existe um assunto um pouco delicado, porque a legislação brasileira ainda classifica essas máquinas como jogo de azar e remete muito aos bingos. Se você deixar chocolate lá dentro, tipo pois moedinha de chocolate ou aqueles chocolatinhos pequenos que eu não vou falar o nome porque ninguém tá me pagando pra fazer merchan, mas sabe aquele pequenininho que tem uma letrinha nele? Sei. Então, 2 letrinhas assim e um end no meio? Sei, conheço. Então, a gente pode fazer com um saquinho e a pessoa come chocolate, olha. Pois então, na verdade, o que a gente tem feito, Thalia, é usar fichas mesmo, como fliperama. Tá. Então, a gente até leva para alguns eventos específicos aqui em São Paulo, mas como a gente atende a nível Brasil, a gente não leva para fora do estado, justamente para evitar problemas com a legislação, que ainda não existe alguma coisa que nos assegure e nos deixe, entendeu? Que a gente não tenha nenhum tipo de risco, nem tanto nós quanto o cliente. Então... No segundo bloco, daqui a pouco, ele vai explicar como é que se joga, já que a legislação diz que não. Ele está aqui falando de cassino, né? Mas vamos deixar para o segundo bloco. Agora vamos... Essa vontade de trazer o conceito veio através de um estudo. Você fez um estudo e percebeu que aqui não tinha nada parecido. Exatamente. A gente estudou o mercado, como eu te falei, a gente viu as opções de entretenimento que tinha. A gente descobriu que o cassino é uma atividade que atrai a todos. Atrai pessoas, crianças, idosos, jovens e ambos os sexos. Olha. Então, e pelo fato do cassino no Brasil nunca ter sido difundido ou quando existia foi há muito tempo atrás,
existe toda uma curiosidade, uma vontade de se conhecer, de aprender as regras e ter esse acesso aos jogos. Então, a gente viu que era realmente uma oportunidade de mercado para a gente oferecer um diferencial para qualquer tipo de festa. E não só temática. Isso é uma coisa que eu queria explicar, de muitas pessoas acreditam que o cassino se encaixa dentro de uma festa temática em Las Vegas. Entendi. E na verdade o cassino é uma excelente opção de entretenimento para qualquer tipo de festa, independente se for temático ou não. É uma opção de entretenimento justamente para as pessoas que não vão querer ou não podem dançar a noite inteira. Vai ter uma área da festa, vê se eu estou errado, você me corrige, tá? Okay. Vai ter o pessoal dançando, aí vai ter uma área da festa onde se a pessoa quiser, ela vai lá e joga, é isso? Existe também essa possibilidade. Na verdade, a gente procura integrar o cassino à festa. A festa como um todo. Isso, a gente não deixa em um ambiente separado. Tá? Porque a ideia do cassino é agregar valor e não separar as turmas e nem fazer com que as pessoas fiquem só num determinado lado da festa ou de outro. Então a ideia é que todo mundo permaneça, entendeu? Que participe de todas as atividades. Então a gente procura deixar o cassino perto onde as pessoas vão ficar, ou perto da pista de dança, nunca dentro da pista por causa do barulho. Os croupiers ensinam a todos a jogar, eles são treinados e habilitados para ensinar qualquer pessoa a jogar, você não precisa saber regra, não precisa ter conhecimento nenhum. Que legal. Então a pessoa, basta abordar a mesa que o croupier vai ensinar estratégias, dar dicas de como deve apostar. Se ela eventualmente for para um cassino real, ela já vai ter uma noção de quais são as apostas interessantes a fazer, qual a maneira de você não perder dinheiro. Então tem toda uma preparação nos profissionais justamente para eles fazerem um trabalho como se fosse para que fique o mais real possível. É integrado então? Totalmente integrado. A ideia é integrar as diferentes... Uma coisa que o cassino faz, que é muito interessante, ele integra as diferentes turmas da festa. Então, por exemplo, o convidado, o cliente... Tem a turma da faculdade, do trabalho, os familiares, os amigos de infância, enfim. Muitas vezes as pessoas tendem a se... Ficar nos grupinhos delas. Elas tendem a ficar que a gente chama nos clãs deles. E na mesa de cassino, as pessoas tendem a se conhecer naturalmente, sem ter aquela formalidade de se apresentar nem nada, porque tá todo mundo na mesa com o intuito de aprender o jogo e de dar dicas um para o outro. Então você vê que tem pessoas que já tiveram exposição ao cassino, já tiveram em Vegas, já tiveram em Atlantic City, enfim, outras pessoas que nunca nem ouviram falar de jogos de cassino. E lá tá todo mundo se ajudando e daí o pessoal começa uma conversa, você é colega de trabalho, você é de infância, entendeu? Então a gente vê que existe até uma interatividade entre as pessoas, o cassino proporciona uma interatividade, então é uma coisa muito gostosa. Você falou uma coisa aqui, você falou que atrai tanto pessoas mais velhas quanto crianças. O que você queria ser quando você era criança? Pois é, eu na verdade, Tânia, assim, até hoje eu queria ser cantor, né? Eu sei que eu sou muito ruim, entendeu? Eu sou muito, eu sou muito ruim. Eu sempre fui atleta, tá? Sempre joguei muito futebol, tênis entendeu? Então, a minha família é americana e eu venho de uma família que cresceu com... Eu tenho atletas profissionais na família no lado americano, então é uma família que cresceu com esportes. Então, isso faz parte da minha natureza. Mas a partir do momento que eu percebi que eu não poderia ser nem atleta, nem cantor de jeito nenhum, daí eu sempre tive esse lado meio empreendedor. Então, desde moleque que eu já comecei aos 12 anos de idade fazendo minhas pipas, vendendo pipas pelo bairro, entendeu? Já comecei eu mexia com skate, então eu vendia peças de skate. E assim que eu me formei na faculdade, de cara eu já comecei a abrir empresas e algumas deram muito certo, outras não deram nada certo. No que você já se meteu? Conta aí pra gente, confessa, momento confessionário. Vamos lá, sei lá, eu já importei charutos, eu fui o dono da maior loja de R$1 do Brasil, em Itapevi, eu já tive supermercado, eu já tive casa de show, sertaneja, inclusive o Vitor e Léo, antes deles ficarem famosos, o senhor Vitor e Léo, antes de eles ficarem famosos, vocês tocavam na minha casa, vocês lembrem-se disso. Rapaz! E já tive academias, eu já tentei empresariar um artista, não deu muito certo, culpa minha, eu acho. E que mais? Já tive doceria, eu mexo com imóveis também, empreendimentos imobiliários, e o cassino é o meu mais novo
mais novo negócio. É o meu xodó. O que você aprendeu com os negócios que você abriu e fracassaram? Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que os que fracassaram, eu acho que principalmente foi falta de planejamento. Eu sempre fui muito um caçador de oportunidades. Eu me considero mais um caçador de oportunidades do que realmente um empresário habilitado e pronto para tocar qualquer empresa. Então eu consigo, entender, eu sou muito rápido assim para fazer negócios, assim, achar coisas e fazer, vender, não sei o quê. Mas eu não tenho, pelo fato de ter me formado em economia e não em administração, eu sinto até hoje que eu tenho uma defasagem na parte, na minha estrutura, entendeu, de negócios. Então eu peco muito em controles, em fazer um planejamento adequado, fazer previsões financeiras. Então é uma coisa que eu ainda preciso aprimorar, mas pela preguiça e a vida corrida você acaba, entendeu, aprendendo mais na raça do que a fundo na teoria. Então eu acho que assim, as empresas que não deram muito certo, eu acho que tem muito a ver com esse lado aí que eu deixei de aprimorar, entendeu, quando eu deveria. Mas você aprende, e aí alguns negócios também deram certo? Alguns deram muito certo. certos. Aí o que você aprendeu com os que deram certo? Eu acho que para mim a minha conduta de negócios é sempre assim, trabalhar sempre sendo o mais correto possível. Eu acho que isso daí te abre muitas portas. Por mais que de vez em quando você não tire vantagem de uma determinada situação ou que uma coisa não seja tão financeiramente rentável como poderia ser naquele momento, essa conduta de fazer um negócio sempre certo e honrar todos os seus compromissos e o seu lado do negócio, eu acho que isso daí me ensinou muita coisa e me abriu muitas portas, assim, como um empreendedor, entendeu? Então, oportunidades muitas vezes aparecem para mim justamente porque uma pessoa falou, tem uma pessoa que já mexeu com isso, ou sabe fazer isso, ou que pode te ajudar com isso. E muitas vezes eu entro em negócios por indicação ou porque eu tenho esse relacionamento bom desde clientes até concorrentes e tudo. Então, acho que isso... E aí, esses que deram certo, o que aconteceu? Você enjoou do negócio, passou para frente, ou o que é que... Pois é, Thalia, esse é um outro grande problema que eu tenho. Eu sou, como eu te falei, eu sou mais empreendedor do que administrador. Entendi. Então eu tendo a abrir os negócios, ficar muito empolgado durante os primeiros meses ou anos, no começo... E depois eu já começo a achar pessoas para me ajudar a tocar, entendeu? Legal, empreendedor. Então, e mesmo quando eu estou com negócios que estão sendo muito rentáveis para mim, eu estou sempre procurando outras oportunidades. Eu estou caçando na internet, eu estou pesquisando nos Estados Unidos, eu vou para lá, vejo quais são as tendências. Então eu me divirto muito mais procurando oportunidades e correndo atrás de novos negócios do que me estabilizando e mantendo a vida pacata, entendeu? Que bom. Então... Conectadas e conectados, a gente vai fazer um intervalo e na volta o Daniel Veneziani, que trouxe Cassino Experience para o Brasil, vai dizer: joga com dinheiro, joga sem dinheiro, que história é essa? Fica aí, conexão. Olá, eu sou Cindy Álvares e tenho novidades para você, trabalhador em telecom. Agora o programa do Sintetel está de cara nova. No ponto de encontro você fica sabendo das principais notícias do setor, confere dicas de saúde, cultura e lazer e ainda pode participar do programa e esclarecer as suas dúvidas. Isso e muito mais você confere todas as quartas a partir das 10 da noite aqui na TV Geração Z. Espero você!
Conectadas e conectados, estamos de volta com Daniel Veneziani falando sobre Cassino Experience, mas afinal de contas, não pode ter cassino no Brasil e não pode jogar dinheiro, é contra a lei. E aí, conta. Então, na verdade o que você falou, você tem toda a razão, o que você falou. A única diferença é que nossa empresa é caracterizada como uma empresa de eventos. Então, a gente não manipula dinheiro em nenhum dos eventos das festas. A gente simplesmente leva o entretenimento para elas. Então, é o cassino em forma de entretenimento. Mas como é que é? Você chega com as fichas, o que eu preciso para pegar ficha para jogar? Pois é, isso daí varia de festa para festa. Tá? Normalmente existem, assim, o que é mais comum que as pessoas fazem, elas têm um dinheiro falso. Tá? Onde o convidado recebe uma quantia de dinheiro assim que ele entra na festa e ele pode usar esse dinheiro ao longo da noite para, entendeu, comprar as fichas e apostar. Gostei. E muitas vezes eles concorrem a prêmios. Então existem assim, dos mais variados tipos de prêmios, desde garrafas de whisky, absolute, champanhe, até brindes característicos de Las Vegas, como camisetas de pôquer, chaveiros de Vegas, imãs de geladeira de Vegas, de cassinos. Então, é uma coisa legal, porque ela incentiva as pessoas a não avacalharem, o que a gente chama de avacalhar, onde a pessoa fala, joga todas as fichas, depois pede mais fichas. Então, se elas têm um dinheiro limitado para serem usado na festa, elas cuidam melhor, e se elas também sabem que vale algum prêmio, elas tendem a jogar com mais seriedade. E me diz uma coisa, então eu chego lá, recebo lá, sem Cassino Experience dinheiros, e aí eu gasto, eu não posso ir lá pegar com você de novo. Pois é, daí depende. Se eu te passar uma cantadinha, né? Depende, né? A gente estuda, né? Mas depende muito do dono da festa, porque na verdade a gente deixa isso a cargo do dono da festa. Se ele quiser distribuir dinheiro à vontade, é uma opção dele. Mas aí ele te paga, né? Na verdade, nós somos contratados como uma banda, como um DJ, como uma empresa para fazer o evento, como um show. Ah, tá. A gente é contratado para fazer o show. O jeito que o show é conduzido, uma vez que a gente está lá, fica a critério do cliente. Entendi. Então ele decide se ele quer, primeiro, em números de mesas, de horas, entendeu? Como é que o tempo que ele quer que o convidado fique na mesa. A gente sempre alinha com o cliente. Por exemplo, meia hora ele quer que o convidado fique em média meia hora na mesa. Então a gente monta os stacks, são os cacifes iniciais, e os sistemas de aposta para que as pessoas percam as fichas nesse tempo, em aproximadamente meia hora. Cara, precisa ter muito estudo para fazer isso. Porque mas qual a vantagem disso daí, Thalia? É que isso daí gera uma rotatividade na festa. Lógico. Porque senão as pessoas não saem da mesa e outras pessoas que querem jogar não podem jogar, e essas pessoas que estão na mesa não participam de mais nada na festa. Lógico. Então tem todo um planejamento, a gente tem diversos mecanismos e ferramentas que a gente alinha com o cliente justamente para determinar a rotatividade, desde o horário que começa, os intervalos têm que ser dados, o final, tem todo um cronograma para a gente seguir, para que o cassino fique realmente uma coisa, uma atração que seja muito bacana e não atrapalhe em nenhuma outra atividade. Qual foi a festa mais longa que você já fez? A gente já fez festas de, acho que 8, 9 horas. Nossa! Então, a galera animada. Formaturas é muito comum. A gente começa muitas vezes às 10, vai até 6, 7 da manhã. Isso já baixou a polícia achando que vocês fossem cassinos de verdade? Não, por incrível que pareça, não. Cadê a madeira? Mas não. Não, mas mesmo assim, se um dia acontecer esse ocorrido aí, a gente tem toda uma documentação, a gente tem um termo de responsabilidade que nós nos responsabilizamos pela atividade. E o dinheiro é falso também. O dinheiro é falso. Muitas festas nem tem dinheiro falso, a pessoa não tem tempo ou não se preocupa com isso. Você dá tantas fichas para cada um. A gente deixa as fichas nas mesas, as pessoas abordam a mesa e recebem um stack dela de fichas. Qual foi a coisa mais engraçada que já aconteceu num evento com você? Ai, nossa. Bom, o que acontece demais é, a gente tem um sério problema com bebida nas festas. Porque as pessoas, elas tendem a beber demais e quando envolve cassino, já aconteceu numa festa, eu não me recordo
o que a pessoa era, mas devia ser uma pessoa que mexe com não sei com o que. Ela chegou a tirar um calhamaço de dinheiro. Ela devia ter uns 20, 30 mil reais lá. Nossa. Entendeu? E jogou na mesa assim e falou assim, agora eu vou jogar, agora eu quero ver como é que a gente vai fazer. Me dá a ficha. Sabe, umas coisas assim. E a gente explicando, não, senhor. Ele já tinha tomado umas a mais, né? Mas até você explicar para essas pessoas. Então, acontece algumas coisas assim. Bebida, o pessoal derrubar bebida assim na mesa, assim. A gente tem que substituir mesa. Então, acontece tudo quanto é tipo de coisa. Então, é engraçado. Mas uma coisa que eu falo para os meus funcionários e para a nossa equipe... a gente trabalha num ambiente que a gente não pode reclamar, que é um ambiente assim muito divertido, onde você presencia o melhor das pessoas, porque são sempre é um ambiente onde as pessoas estão animadas, onde as pessoas estão se divertindo, onde elas estão contentes, alegres. Então o ambiente de trabalho é muito, muito agradável. Você pega assim, o melhor lado das pessoas sempre. Então é muito gratificante. Você que treina os seus funcionários? Eu treino quando eu tenho tempo. Quando eu iniciei a empresa em 2012. Eu comecei treinando eles porque a gente não tem essa mão de obra aqui no Brasil. Mas né? Você fez curso de croupier? Na verdade, eu sempre fui jogador de pôquer, né? Eu sempre me interessei muito por jogos. Eu frequento Las Vegas, minha família é americana, então eu tenho uma certa exposição. Então eu sempre me interessei em navios, em cassinos de navios, em hotéis. Então eu conheci muito. E a partir do momento que eu decidi abrir empresa aqui no Brasil, eu realmente me aprofundei nas regras e nas modalidades, na dinâmica dos jogos. Então, quando nós montamos a empresa, eu precisei chamar pessoas que eu conhecia e que eu sabia que queriam aprender uma coisa diferente, ter uma atividade diferente, uma atividade profissional diferente, e fiz 2-3 meses de treinamento com eles. Mas precisa ter uma paciência para ser croupier. Demanda um certo tempo e exige algumas habilidades, tanto de matemática, como de desenvoltura, como relacionamento com o convidado, porque não é fácil você ficar 5, 6 horas lá sem parar, aturando um atrás do outro. Interagindo. E tem pessoas que são desagradáveis, convidados são desagradáveis, que querem que ficam importunando. Então não é fácil, exige uma certa característica da pessoa para ela poder desempenhar bem essa função. Você está participando da Casa 2014, né? Que vai começar que dia no JK? Na verdade, inaugura hoje. Começa hoje. Hoje é para a imprensa. E a partir de amanhã, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente vai das 2 às 9 da noite. A gente tem um stand lá. Quem puder nos visitar lá vai ser um prazer. Se falar que nos viu aqui no seu programa, vai ganhar desconto na contratação dos pacotes. Então, mas tá lindo. O stand tá maravilhoso. Então tá muito legal. Estamos muito animados. Seus maiores clientes são pessoas que vão casar? São festas de casamento ou você não tem essa... Então, Thalia, na verdade, você falou. Na verdade, pois é, a gente iniciou, o conceito da empresa foi criado pensando no mercado de casamentos. Mas por incrível que pareça, hoje a gente ainda faz muito mais aniversários, seguidos de assim, formaturas são sazonais, a gente faz no começo do ano, no meio do ano e final do ano. Mas só nesse começo do ano nós fizemos mais de 20 já. Nossa. Então, são bastante. Mas o principal são aniversários, seguido corporativos, nós fazemos muito evento corporativo, seguido de casamentos e assim por diante. Conta alguns cases do que aconteceu. Você está com muita festa, você deve ter coisa para contar assim, adoidado. Vamos dar uma floreada aqui no nosso ambiente. A gente, pois é... Teve o cara que tirou os 30 mil, que eu achei demais. Teve. Teve uma festa que a pessoa, voltando esse lance da bebida aí, que a pessoa gorfou em cima da mesa, vomitou em cima da mesa. Os convidados, ninguém mais queria jogar naquela mesa, a gente teve que interromper a mesa. Na verdade, eu tive que trocar toda o pano da mesa, porque a mesa, ela é uma mesa profissional, então ela tem além de ser uma madeira pesada, ela tem uma espécie de uma espuma, né, que amortece.
e depois vem o pano, o acabamento tudo, né? E o vômito ficou tão forte que eu precisei trocar tudo, eu quase tive que jogar a mesa fora. É aquilo que dá você não fazer com contact, sabe aquele plastiquinho que você põe um contact colorido ali, você passa um pano úmido com álcool, né? Fábio tá ali fazendo assim pra mim, ó. Fábio Bolsos. Não, acontece que a gente segue realmente os padrões oficiais de Las Vegas, né? Então todo o acabamento, peso, aquele medidas, feltrinho, aquela coisinha fofinha, tudo, né? A gente segue tudo para justamente, como eu te falei, a nossa ideia é fazer com que a experiência seja a mais real possível. Então são equipamentos bem caros, bem sofisticados, então a gente realmente a gente dá muita ênfase nisso daí, porque nosso target, nosso nicho de mercado é um pessoal muito exigente. Então a gente procura oferecer o que tem de melhor realmente no mercado para atender essas pessoas. Vamos supor que a Conectado e o Conectado queira te contratar, como é que ele faz? Qual que é o procedimento? Bom, a primeira coisa é entrar em contato com a gente, né, ou via telefone ou via e-mail. Pode falar o e-mail. O e-mail é contato@cassinoexperience.com.br e o telefone é 11 2507 6711. E a partir daí a gente traça um perfil da festa e do que o cliente quer, e a gente começa a determinar qual vai ser o tipo de pacote e o número de mesas que ele quer. Se ele não tem isso em mente, isso decidido, a gente ajuda ele, a gente orienta para que ele chegue no número de mesas para atender o número de convidados que ele gostaria. Então tem todo um processo de análise, saber de festa, quantidade de pessoas, em que tipo de espaço, qual o espaço físico disponível, quais vão ser as atividades da festa, qual o cronograma da festa. Então tem todo um planejamento antes da gente cuspir um orçamento lá e falar, é isso. Então, Você costuma ir às festas? Eu costumo na maioria, e eu costumo atender a maioria dos clientes também que entram em contato. Então peraí, gente, contato@cassinoexperience.com.br, que o pessoal não sabia que você ia, principalmente as meninas. Agora, sabe, eu conheço vocês. Eu já tô aqui, faz tempo que eu tô aqui, viu? Então, .com.br. Aí continua. Você vai na festa e aí? Bom, a gente porque o que eu penso? Muitas pessoas falam, mano, por que você fala direto com o cliente? Deixa deixa o seu gerente comercial falar. Mas eu penso que o cliente é a pessoa mais importante que eu tenho. Então, se eu não puder falar no telefone com o cliente, eu vou falar com quem? Eu vou falar para resolver problemas de internet, de site, de telefone. Eu deixo essas coisas para os meus funcionários fazer, e eu tento atender o cliente porque, como eu entendo muito bem do operacional, eu consigo sanar a maior parte das dúvidas que eles têm de bate-pronto. Então esse contato que eu tenho direto ajuda muito, tanto para a gente esclarecer as dúvidas, quanto para a gente determinar que tipo de pacote ou de evento que a gente vai levar para essa pessoa. Entendi. Me diz uma coisa. Onde é que a Cassino Experience vai parar? Para onde é que vocês vão? Qual que é o caminho? Thalia, eu tenho planos ambiciosos para essa empresa. A gente está no mercado há 1 ano e pouquinho, estamos crescendo muito, estamos investindo muito. A gente está ao contrário de outras empresas que eu tive no passado, a gente começou com alicerces muito fortes. A gente começou criando uma base muito sólida para a gente poder expandir a partir dessa estrutura. Então, hoje a gente está com essa estrutura em São Paulo, que a gente atende nível Brasil. A gente já fez festas em praticamente todas as regiões do Brasil. Que legal! E a ideia é criar ou franquias ou a gente colocar algumas filiais em determinadas cidades estratégicas para poder atender os diferentes mercados. Porque nosso maior obstáculo ainda é o transporte dos equipamentos, porque eles são equipamentos grandes que não são fáceis, que são caros, e a gente precisa ter realmente algo muito bem amarrado para poder atender clientes. Manaus,
Bahia, não é fácil você conseguir levar toda essa estrutura para lá. Então a gente está a caminho de conseguir viabilizar cada vez mais esses eventos mais longes. Você que é o líder? Eu que sou o líder. Quem é Daniel Veneziani, líder? Daniel Veneziani, eu acho que eu diria que é uma pessoa muito sincera, eu acho que muito ética e muito humilde. Eu fui criado, eu vim de uma família muito boa, mas fui criado desde pequeno com pessoas de todos os níveis. Muita da minha infância eu convivi com filhos das minhas empregadas e porteiros, e sempre foi uma turma só, nunca tinha essa diferença. Então até hoje eu sou amigo de segurança da rua, dos guardas das guaritas, e tenho amigos também que são milionários, entendeu? Que a gente tem o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de tratamento. Então, isso faz de você um líder o quê? Eu acho. Essa história. Eu acho que eu procuro sempre passar valores bons que me foram passados pelos meus pais. Desde do que eu me lembro por gente, eu tenho que agradecer muito. Eu tenho pais muito valiosos. Então eu acho que esse tipo de liderança é um tipo de liderança que pega, entendeu? Então quando você encontra outras pessoas assim, ou pessoas que têm essas características, você procura assimilar, porque são coisas que você procura absorver e passar adiante. Então eu sempre tento fazer isso na minha conduta de negócio, de relacionamentos, amizades, amorosos e tudo. Então eu faço o possível para sempre seguir essa conduta. O pessoal que está te assistindo agora deve estar pensando, puxa, a pessoa teve uma ideia sensacional, viu alguma coisa fora do país e trouxe para cá, e teve a capacidade de entregar, de fazer, né? De fazer essa transposição, trazer e realmente realizar. O que você aconselha as pessoas que estão te fazendo? O que precisa para fazer isso que você fez? Então, Thalia, é uma pergunta difícil essa, porque como eu já te falei, algumas das minhas empresas também não deram certas. Então eu acho que assim, você tem que ter um conhecimento básico de negócios, acima de tudo, tem que ter um conhecimento básico. Você tem que ter um entendimento do mercado em que você vai atuar. Não adianta, eu mexo com cassinos, vou abrir uma oficina mecânica. Eu posso achar que o mercado precisa de várias oficinas mecânicas, mas se eu não entendo nada daquele negócio ou daquele mercado, aquele segmento, eu vou realmente custar para aprender, e muitas vezes você vai aprender com o seu dinheiro. Então eu acho que você tem que ter esse entendimento de mercado, tem que ter um entendimento de negócios, e você tem que estar com as antenas sempre ligadas. Essa é a minha postura, a minha filosofia de empreendedor. Eu estou sempre com as antenas ligadas, sempre procuro ver quais são as falhas no sistema. Então, por exemplo, eu reclamei porque, poxa, não tem aquele negócio lá, ou porque aquilo não deu certo. Poxa, se não deu certo, é uma oportunidade de repente, você criar alguma coisa para que, entendeu, atenda as pessoas que tenham a mesma dificuldade. Então, toda vez que eu reclamo, eu procuro usar essa reclamação como, será que isso pode ser uma oportunidade de negócio? Será que isso pode se transformar num negócio que possa justamente preencher essa lacuna? Legal, então, legal. Agradeço demais a sua presença, tá vendo? Passou muito rápido. Foi rápido. Conectadas e conectados, muito obrigada. Daniel Veneziani aqui dando um banho. Vai conhecer Cassino Experience. Eu tô louca pra ir numa dessas festas aí. Até semana que vem. Beijão, conexão.